Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando aí o seu sábado, dia 26 de abril, às 8h28, tô gravando esse vídeo aqui. Hoje nós temos Sport Fortaleza, mais um jogo do Campeonato Brasileiro. E falando do viés do esporte, também vou falar um pouquinho sobre o Fortaleza, mas falando no viés do esporte, hoje pode ser o último ato ou sobrevida do técnico Pepa, ou o esporte não tem diretoria. Então tem essas três possibilidades. Ou pode ser o último ato do técnico Pepa, ou pode ser uma sobrevida do técnico Pepa, um respiro, vamos colocar nem a sobrevida, acho que é uma palavra forte, um respiro do técnico Pepa, e hoje a gente pode entender que o esporte não tem diretoria, tá? Eu vou explicar esses três cenários para vocês aqui nesta partida de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trabalhando todo dia para trazer conteúdo para vocês. Quero agradecer, né? Quando a gente tem aqui um momento para pedir, a gente pede, e agradecer também. A gente começou o mês muito ruim aqui no canal, muito em baixa, nosso alcance estava muito baixo, mas o alcance aumentou de novo, as views aumentaram, graças a vocês. Então obrigado a todos vocês aí que nos ajudaram, estão nos ajudando aqui, são parceiros. Tem gente que tá aqui desde o inscrito 1000, tá aqui comigo aqui, a gente já passou de 100 mil, mas eu quero agradecer a vocês aí que estão sempre comigo me apoiando, tá bom? Vamos falar desse jogo, como eu falei, vai acontecer hoje às 20 horas, tá? Hoje nós temos o Sport Fortaleza, um jogo por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Quando a gente vê a classificação, eu não vou colocar na tela, mas vou só ditar para vocês aqui. O Sport, ele é o último colocado com um ponto, é o único time do campeonato que não venceu, tá na zona de rebaixamento. E mesmo que vença nessa rodada, ele não sai do Z4, né? Então é uma situação bem complicada. Já quando você chega nesse nível, é porque realmente a situação é bem complicada, que você já depende de outras situações para sair do Z4, né? Enquanto Fortaleza também não vive um bom momento. Tem 5 pontos no campeonato. O Fortaleza, nessas 5 primeiras rodadas, ele teve 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, que foi o último jogo, inclusive, que o Fortaleza ele conseguiu vencer. Então são situações bem complicadas. O Fortaleza também não vive um bom momento. Se você não está acompanhando, o Fortaleza é lanterna da Libertadores da América. O Fortaleza não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Vive lá uma crise existencial. Os jogadores que chegaram não renderam. O Paul Fernandes, o Davidson ainda não mostrou, o Devinho ainda não mostrou a que veio, então tá uma situação bem complicada no Fortaleza também. O Vojvoda sendo bastante criticado, a diretoria também, teve presidente do Fortaleza que foi presidente, era da SAF, pediu renúncia, então assim, situação muito complicada que vive Fortaleza também. Mas, dito isso, quando a gente olha e escuta no viés do esporte agora, pode ser uma casca de banana, porque mesmo que o Fortaleza viva momentos bem difíceis no campeonato, na temporada como um todo, a verdade é que é um time ainda muito melhor do que o do Sport. Muito mais entrosado, que se conhece muito mais, sabe? Que tem valências maiores do que a do Sport e que conquistou mais coisas juntos do que esse time do Sport, que não conquistou nada, que eu não vou colocar o Pernambucano como uma conquista, até porque eu já falei algumas vezes aqui que pra mim o Sport merecia perder a final do Pernambucano, o Retrô mereceu ser campeão, mas o Sport foi mais competente nas penalidades, tá? Mas é um jogo pra mim onde é uma casca de banana muito grande, porque se de um lado você viu uma possibilidade muito grande do Sport de vencer hoje a primeira no campeonato, do outro lado você vê um time que não perde para o Sport há 7 jogos. Eu acho, talvez eu esteja errado, eu esteja equivocado aqui, se eu estiver equivocado você me confirma aqui nos comentários aqui, mas eu acho que a última vitória do Sport foi na pandemia, foi um gol de bicicleta do Thiago Neves, acho que foi algo do tipo, assim, se eu estiver errado me corrija, talvez eu esteja muito errado, mas eu acho que foi isso. Então o Sport está a 7 jogos sem vencer. Na Ilha do Retiro são 3 jogos sem vencer o Fortaleza. Assim. Então é uma situação muito, mas muito complicada que o Sport ele vive tanto na temporada quanto no confronto direto contra o Fortaleza. Então é um jogo muito difícil. Tá? Para esse jogo, o técnico Pepa, que já vem ameaçado já há muito tempo, já deveria ter sido demitido. Para mim, um jogo contra o Bragantino, 2 jogos atrás, mas a diretoria vem bancando, vem segurando, aí vem num discurso de que a gente fez uma conversa, a gente tá vendo aí um comprometimento de querer sair dessa situação, mas a gente não vê o principal, que é dentro do campo, uma mudança de atitude. Então eu acho que esse é o principal ponto que já me faria ter mudado o técnico Pepa, que, repito, todo vídeo eu vou repetir, porque as pessoas às vezes não sabem dividir as coisas, né? Tem uma diferença muito grande do ser humano para o profissional. É um ser humano ímpar, o técnico Pepa. Conheci em entrevista, conheci no off, um cara muito gente boa, mas que não encaixou nesse time do Sport, e tá tudo bem.
né? Faz parte do futebol. De futebol brasileiro é isso. Dificilmente você vai ter um técnico que tem um projeto longo, como o Vojvoda hoje no Fortaleza, como o Rogério Ceni já começa a ter já no Bahia, né? Como a gente vê outras situações, o técnico do Palmeiras, né? O Abel Ferreira. Então são situações muito pontuais no futebol brasileiro, porque não é da cultura do futebol brasileiro, infelizmente. Né? É uma cultura de rotatividade muito grande no nosso futebol, então para mim ele já deveria ter sido demitido. Falando um pouquinho desse jogo aqui, quais são os desfalques que o Sport deve ter hoje? O Sport não deve ter aí o Sérgio Oliveira, que mais uma vez se tinha uma lesão, mais uma vez vai ficar de fora, o que mostra que essa questão do rodízio, sabe, para evitar lesão não muda nada. Eu posso ficar sendo aqui poupado, dentro desse jogo aqui, sinto uma lesão e não vou jogar, sabe? Então, assim, não foi muito válido pro Sport. Foi uma estratégia errada, errônea, sei lá como você queira falar, mas que prejudicou demais o time do Sport. Para esse jogo, o Sport deve ter o seguinte time, tá? E eu já tenho aqui uma ideia de que se for dessa forma é interessante. Eu acho que não será, mas eu espero que seja dessa forma aqui. Kaique França, João Silva, Chico, Igor Cariús e Hereda. Duqueiroz, Zé Lucas. Lucas Lima, e só dando os créditos aqui, eu tô lendo a possível escalação que o Globo Esporte colocou, tá? Lucas Lima no meio, Christian Barleta na direita, Leno Lobato na esquerda e o Gonçalo Paciência na centroavância. Eu entraria com esse time. Só faria uma ressalva aqui, talvez. Talvez eu jogaria com 2 meias, sabe? Com o Atêncio um pouco mais avançado e o Lucas Lima com um pouco mais atrás, mas fazendo aqui as construções das jogadas, que o Atêncio já tá livre. Eu não consigo entender também porque o Pepa não usa o Atêncio. Mas talvez eu faria essa modificação, mas eu acho que esse time aqui tá um time interessante para jogar hoje, tá? E eu acho que ele vai fazer isso? Eu não acho. Acho que ele vai colocar 2 volantes para jogar contra o Fortaleza. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que o Zé Lucas, ele daria ali esse suporte pro Sport, ele fazendo a do Rivera, que tá suspenso, não joga esta partida, tá? Para esse jogo, a minha expectativa, acho que é um jogo que dá pro Sport vencer, mas é um jogo muito difícil. Muito difícil mesmo, assim. Você vencer o Fortaleza, por mais que esteja numa fase ruim, mas é um time encaixado, é um time que se entende, apesar de não ver um bom momento. Mas acho muito difícil que isso aconteça, né? Muito difícil vencer o Fortaleza, mas não acho impossível. O melhor momento para vencer o Fortaleza é agora. Agora é uma casca de banana. Porque na mesma proporção que é o melhor momento, é um time que se conhece, é um time que tem aí, vem para defender aí um tabu dentro da Ilha do Retiro, que não perde a 3 jogos e vem jogando bem dentro da Ilha do Retiro, né? Só para falar aqui a escalação do Fortaleza, para você entender a possível escalação: João Ricardo, Gustavo, o Kusevic e o Tinga, o Mancuso e o Diogo Barbosa, a trinca ali de meia ali, né? O Lucas Sacha, o Paul Fernandes e o Matheus Rossetto, e o ataque Alanzinho e Daverson. Então, assim, tem alguns desfalques interessantes. Tem o Brits, tem o Marinho, tem o Moisés, que é bom pro Sport, faz gol pra caramba no Sport, né? O Martínez, todos esses estão no DM. E não há suspensões. Davi Luiz não joga. Tá? Então, acho que é o melhor momento pra vencer, mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aí o que você acha. Se vencer hoje, você acha que o Pepa continua? E se não vencer, ele cai? Eu já teria demitido ele, mesmo ganhando ou não, já teria mudado um técnico aí, mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aí. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.